E eu sei que os problemas que a psicanálise detecta são bem profundos, mas tem dicas assim para o concurseiro, por exemplo, dicas de numa reta final que a gente sabe que a ansiedade está lá em cima, no dia da prova, pô, para não dar um branco, para não entrar naquele pânico. Tem dicas que daria para passar para galera? Tem. E aí sabe que, assim, por exemplo, a questão, a pessoa tem que ter um planejamento, né? Um planejamento de estudos. Então, não vai revisar. Então, assim, chegou, a prova é amanhã, no domingo. Hoje é um sábado, você precisa distrair. Então, distrações. Você não vai estudar para tentar vencer e fechar edital nessa semana. Né? Então, assim, vai usar atividades de distrações, atividade física, né? Evitar bebida alcoólica. Isso são coisas basilares, né, que muitas vezes as pessoas não fazem. Aí gera essa crise de ansiedade. E outra questão também é não perder horas de sono. Então a pessoa às vezes troca o dia pela noite nessa ânsia de estudar. Tá na reta final, não conseguiu fechar o edital. Você não vai mais fechar o edital, né? Então assim, tem 2 semanas, aí falta alguma coisa ali, mais vale você descansar emocionalmente, revisar o que você já sabe ali, do que começar novas matérias nessa ânsia, troca o sono, não dorme, vem desesperado. Isso vai trazer um branco no dia da prova. Principalmente está cansada, né? E se isso acontecer, né, a dica que eu dou é a questão de respiração, né? Então a gente tem ali técnicas de respiração que a gente pode fazer a pessoa voltar ali a centrar tanto no dia da prova quanto anteriormente. Ela sai daquele estado de pânico. Né? É para ela sair daquele estado de pânico, porque tem gente que tem, né? Crise de ansiedade. Pô, e assim, o que você falou é engraçado porque dá pra perceber que a maioria erra e por aspectos emocionais, não tem nada racional. Então, por exemplo, não houve um planejamento, e aí realmente tem muita essa crença de que em uma semana eu preciso correr contra o tempo e fechar o edital. Pô, não é racionalmente possível. E mesmo que fosse, não teria qualidade naquele estudo. Ah, não, mas agora é reta final, vale tudo, então eu não vou dormir. Mas é justamente no sono que a pessoa fixa o que estudou. Se ela não estudou, se ela não dormiu, ela não vai fixar, ela vai esquecer boa parte daquilo que ela estudou. E aí a saúde vai caindo, a receita vai caindo, chega um bagaço no dia da prova. Como você falou, tá em pânico, cortisol explodindo na cabeça ali. E a pessoa desempenha uma porcaria. É claro que vai dar um branco, é claro que vai dar. Muitas vezes tem casos até de crise, né? De ansiedade, né? Mesmo de pânico. É porque você, assim, vem toda uma construção, porque é o que eu falei, é a integralidade. Você vai fazer um concurso público, você tem que se preparar fisicamente, emocionalmente, tecnicamente, né? Espiritualmente, para quem acredita. Então, assim, são todos os pilares do ser humano. Né? Não adianta que vai ficar lá só técnica, né? Não vai, né? É muito difícil ir. É uma amostragem que a gente tem bacana aqui, é que a Polícia Civil de São Paulo, desde o ano passado, a prova objetiva é de manhã, pausa para almoço, e a prova discursiva à tarde. O que a gente percebe muito é que muitas pessoas nem voltam para discursiva. E não voltam porque tem aquela sensação de derrota. A experiência emocional foi tão traumática para a prova objetiva que elas não voltam e muitas delas teriam a prova escrita corrigida. Então elas acabam superestimando o problema. Acho que foi muito pior do que realmente foi. Não volta e desperdiça uma oportunidade por pânico, né? Isso acontece bastante. Não consegue lidar ali até com a frustração de uma não questão ali. Então, assim, eu não dei conta, eu achei que não dei conta de certa, como você falou, de certa questão de não fiz ali. Mas conclui o processo até o fim. Né? Demorou tanto para chegar até ali. Conclui o processo até o fim. Porque, assim, quando a gente vê aí, né? Eu tô falando das discursivas, mas imagine com objetivas. Então, a sua nota para sair ali vai demandar um monte de critérios, um monte de questões. Assim, e às vezes até muito ilógico, porque às vezes a gente vê candidato que você achava que iria passar, não passou. Isso acontece. E aquele que passou e não você não achava, não sabe como. Né? Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, falou, nessas horas, não toma decisão nenhuma. Ou você segue o piloto automático, ou você escuta alguém externo que tá frio no jogo. Por exemplo, nesse horário de almoço, eu deixei meu celular de mentoria perto, porque eu sabia que ia explodir de mensagem. De fato, tinha umas 50 mensagens de pessoas que queriam ir embora. Falei, calma, não vai embora, dá aquela tranquilizada. Porque se a pessoa deixou o emocional tomar conta, já era. Já era. Então, ou ela vai no piloto automático de acordo com aquilo que ela planejou fazer, que era voltar para a prova escrita, ou ela não toma a decisão, ela deixa alguém mais frio, alguém mais racional ali que não tá naquele ambiente de pressão, tomar a decisão por ela. Senão, do contrário, depois você vai bater arrependimento, né? Não volta e... E também, até um questionamento para fazer aqui, né, para deixando aqui também, assim, que eu também tenho a clínica de psicanálise, né? E tem, né,
uma pessoa, a gente não pode falar, né, assim, mas tem um caso que, assim, a pessoa se prepara tanto para um concurso, né, específico, mas a pergunta que eu fiz para ela é: por que você quer tanto esse concurso? Não sei. E a pessoa, sabe aquela pessoa que só fica estudando e nunca vai fazer a prova? É um deixa a vida me levar meio diferente, né? Ela tá num ritmo forte de estudo. Mas ela vai passar, e assim, sabe? Mas assim, ela vai protelando aquilo. sim. Então, quando você pergunta pra pessoa, então assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é assim: por que você quer esse concurso? Né? O que isso agrega na sua vida e por que essa área? Né? Então, isso são questões que a gente precisa pensar. Sim. Né? Porque estudar, igual você colocou, preparar para um concurso, são poucos aqueles que podem só estudar e não trabalhar. Né? A maioria faz as duas coisas ao mesmo tempo. E a questão também que tem aquela pessoa que estuda o dia todo e não trabalha. Essa também tem que tomar cuidado. Porque essa também tem que tomar cuidado com a questão emocional. Porque você passa, assim, se cobrar tanto porque você, de repente, ou tá tendo ajuda de um pai, ou de um marido, ou de uma esposa, e aí você se cobra tanto, a pressão é tão grande que você não passa. Né? Tem os dois casos, tem a pressão interna, e às vezes os pais nem cobram tanto, mas a pessoa se cobra tanto. A pessoa se cobra tanto. Eu passei por isso, 2 vezes da minha vida eu fiz um pé de meia, larguei tudo pra estudar, e o tempo joga contra. Porque na medida que o tempo vai passando e o resultado não vai vindo, a pressão vai só aumentando. Sim. É uma autocobrança muito exagerada, e é uma tendência absurda pra procrastinar, porque você tem o dia inteiro, parece que tudo é mais importante, tudo passa na frente, e no final você desperdiça todo o tempo que tinha separado pra estudar, né? Exatamente. Então quem hoje trabalha, tem família, cuida de crianças, olha pra quem só estuda e acha que é uma vantagem. Acho que é uma vantagem. Cada um tem o seu problema, cada um tem sua tentação. Por isso que dá pra ficar comparando. Não dá pra comparar, porque todo mundo vai ter as suas peculiaridades e dificuldades aí. Por outro lado, eu achei que eu evolui mais quando eu tinha pouco tempo. Isso é de ser humano, né? Tende a valorizar aquilo que é mais aquilo escasso. Quando o tempo é escasso, aí que rende. Por isso que a maioria dos aprovados são aprovados que trabalham, que são casados, têm filhos, têm um monte de obrigação.